bom dia e a paz do Senhor para todos vocês. Eu sou Carloman Otaviano, professor do discipulado da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus no estado de Alagoas, com sede aqui na cidade de Maceió, no bairro do Farol. Sejam bem-vindos a esta aula e vamos iniciar orando a Deus, pedindo mais uma vez que Ele esteja conosco e que Ele nos ajude a ministrar esta lição de hoje, que o Espírito Santo esteja conosco e essa lição seja bem aplicada aos nossos corações. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença. Eu aqui no estúdio, aqui em casa, nesse estúdio improvisado, os meus irmãozinhos aí em suas casas assistindo a aula. E eu peço que o Senhor continue conosco, nos ajude, ou melhor, continue nos abençoando. Como o Senhor está sabendo, como o Senhor tem estado conosco, o Senhor padece, o Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda. Nós estamos passando por um momento de dificuldade e essa é a razão da gente estar gravando a aula, quando o maior prazer nosso seria estar junto com os nossos irmãozinhos em mais uma aula da Escola Dominical. Mas nós sabemos que tudo que ocorre na vida da gente concorre para o bem. E eu tenho absoluta certeza de que quando sairmos, quando passarmos e chegarmos do outro lado deste vale, estaremos mais amadurecidos, mais apurados, porque o Senhor não prova ninguém para que depois a pessoa não saia aprovado e purificado. E sei que a bênção será muito grande do outro lado. E eu te agradeço já por isso. Continua conosco, Senhor. Nos ajude na ministração desta aula. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez sejam bem-vindos. E nós estamos na lição da Escola Bíblica Dominical, nesta lição do discipulado. Nós estamos estudando o ciclo número 2. Bom, dentro deste segundo ciclo da CPAD, nós estamos vendo as doutrinas cristãs, estamos conhecendo as doutrinas cristãs. E eu já disse numa outra oportunidade que essa é a lição dos credos, né? Nós começamos a mostrar o que era crer, a necessidade de conhecer a Bíblia para crer, e depois nós entramos nos credos. E no domingo passado, nós estudamos sobre o nosso credo, nós declaramos o nosso credo no domingo passado, no Espírito Santo. Aí o que é que nós vimos? Nós vimos, aprendemos a ver os aspectos dinâmicos do Espírito Santo na vida da Igreja de Jesus Cristo. O agir, o aspecto dinâmico é o agir, o atuar do Espírito Santo na igreja. Nós vimos também, aprendemos também a expor, a conhecer a natureza e o trabalho do Espírito Santo. A natureza do Espírito Santo, nós vimos claramente que o Espírito Santo é Deus e todos os atributos divinos o Espírito Santo tem. O Espírito Santo é onisciente, onipresente, onipotente. E o trabalho do Espírito Santo na igreja, conosco, os que compomos a Igreja de Jesus Cristo, é um trabalho de consolar, de convencer, de ensinar. Ele está conosco. E aí nós vimos como terceira parte da aula do domingo passado que devemos estar conscientes acerca do Espírito Santo na nossa vida, já que Ele está aqui conosco como um parceiro. Tem hora na nossa vida, nós estamos passando isso agora. Tem hora que nós estamos orando agora nesses 3 meses. Nós vamos para 3 meses. Na realidade estamos com 2, não é? Abril e maio, mas com certeza nós sempre terminamos a aula com esperança, mas tudo nos mostra que estaremos aqui nesse trimestre todo. E quando termina cada aula, quando a gente fica choroso, querendo que acabe logo. E às vezes a gente vê pessoas perto de nós
que estão sofrendo, alguns irmãos e amigos até já partiram para a eternidade. E aí a gente fica triste. Aí o Espírito Santo chega junto. Às vezes a gente quer orar e não sabe o que pedir. O Espírito Santo intercede por nós. Como parceiro do nosso dia a dia, o Espírito Santo tem esse papel e essa maneira, essa forma de agir em pró da igreja, em pró de cada um de nós que compomos a igreja. Então, na lição de domingo passado, nós tivemos ciência e terminamos aulas conscientes de quem é o Espírito Santo. O que é a importância do Espírito Santo nas nossas vidas e como ele age para conosco que compomos a Igreja de Jesus. E hoje, a lição de hoje, nós vamos para um outro tema também muito importante, também é um outro credo nosso, dentro ainda falando da pessoa do Espírito Santo. Então a lição de hoje é crendo no batismo com o Espírito Santo. E o que é que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos aprender a conceituar o que é o batismo com o Espírito Santo. Essa é a ideia da lição de hoje. Vamos conceituar o batismo com o Espírito Santo. Depois nós vamos também tentar mostrar, vamos aprender, em nome de Jesus nós vamos aprender que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção disponível para hoje. Não passou, é para hoje, para este momento. Enquanto nós estamos ministrando essa aula aí em casa, o Espírito Jesus Cristo pode batizar você com o Espírito Santo, porque é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. E nós vamos também aprender a elencar os dons espirituais e a ação desses dons na atualidade. Bom, o texto básico da lição de hoje, que é a lição de número 9, né? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e os versículos de 1 a 13. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio um vento, ou veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? E como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, em Ponto e também na Ásia, ainda na Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam surpresos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isso? Mas outros zombavam e diziam: eles estão cheios de monstros. E vamos à meditação. A meditação está em Atos 2, versículos 2 e 3, que é exatamente o que está contido, né, no texto base.
E de repente veio do céu um som ou um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre eles, ou sobre cada um deles. Esse é o versículo áureo, o texto áureo para a nossa lição de hoje. A introdução mostra que um crente, quando ele é revestido do poder, quando ele é batizado com o Espírito Santo, que é isso que nós vamos ver na lição, ele fica pronto para evangelizar, ele fica disposto, ele fica ousado. Não sei se vocês lembram de Pedro. Pedro não era uma pessoa ousada, ele era sanguíneo, mas não ousado. Pedro, apesar de sanguíneo, ele era tímido. Mas quando ele foi batizado com o Espírito Santo, logo depois, ele, juntamente com João, quando foram orar, tiveram a ousadia, estavam revestidos de curar aquele coxo que há muito tempo pedia esmola na porta formosa, lá no templo. Isso é o que acontece quando o crente é revestido do Espírito Santo. Ele passa a ser ousado. Um crente revestido, ele é apto para desenvolver, com a graça de Deus, o ministério que é concedido a ele, para que ele exercite. É isso que o batismo com o Espírito Santo faz. E esse batismo, ele é para hoje. É o que nós veremos nessa lição. Agora sim, vamos começar com essa, que não está uma interrogação, mas é o batismo com o Espírito Santo. É bíblico? Bom, não está em interrogação, mas a gente pode colocar. É isso que nós vamos ver, se o batismo é bíblico. Mas antes, vamos ver o que é batismo. Vamos. Batismo, está dizendo aqui que é uma palavra, batismo, que vem do grego, que é baptizo, do grego. E essa palavra significa, traduzindo para o português, mergulhar, imergir, inundar. Quando nós estudamos sobre, nós vamos ver lá na frente, sobre as duas ordenanças, que é batismo nas águas e Santa Ceia, nós vamos outra vez ver essa palavra baptizo, ou mergulhar, imergir, inundar. Batismo com o Espírito Santo, inundar. O batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção para o crente. Bom, se o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção concedida pelo nosso Senhor, qual é a primeira grande bênção? Você deve estar dizendo, professor, elementar. A primeira grande bênção é a salvação. Sem dúvida alguma, a grande bênção primordial, primeira, é a salvação das nossas almas. E depois vem o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento para uma atividade, para o exercício de uma atividade aqui na terra. Para isso. Então, o batismo é a segunda bênção. Geralmente, o batismo com o Espírito Santo ele vem acompanhado de línguas. Geralmente, como está na lição. Quando nós falamos alguma coisa que está aqui no slide, é porque nós extraímos da lição. E na lição está dizendo isso. Que, normalmente, o batismo vem acompanhado de línguas. Aí, pode também o batismo vir sem ser com línguas? Sim. Mas há uma manifestação sobrenatural. E a pessoa que naquele momento que está sendo batizada, ele diz alguma coisa, mas ainda não é uma variedade de línguas. Aí depois a pessoa busca o dom de variedades de língua, como nós vamos ver daqui a pouco. E aí ele passa a ter essa possibilidade. No caso aqui lá do Pentecoste, os estrangeiros que estavam em Jerusalém já ouviram as pessoas falarem nas línguas deles. Mas só é língua da terra. O apóstolo Paulo disse bem assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, lembram disso?
quando ele fala sobre o amor, lá na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 13, sobre a excelência do amor, aí ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens, alemão, inglês, espanhol, cretense, egípcio, enfim, ou a língua dos anjos. Então, o batismo com o Espírito Santo, primeiro você fala alguma coisa que não é inteligível, mas depois você pode buscar a variação de línguas. E ainda tem uma outra coisa também que a gente vai ver, que é o dom de interpretação, mas é lá na frente. Isso é lá na frente. Então, nós já vimos o que é batismo e como se processa o batismo e o que acontece quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Bom, o batismo com o Espírito Santo foi uma promessa de Jesus Cristo e foi também uma promessa divina do Todo-Poderoso, do Pai. Jesus prometeu, sim, lá em Lucas capítulo 11, versículo 13, diz assim: ora, ele falando sobre você pedir, peçam, busquem, batam, Jesus estava falando isso. Aí no 13 ele diz: olha, se vocês são humanos, vocês não são boas peças, vocês são maus, mas vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, Ele dá a vocês coisas boas. Ele dá àqueles que pedirem, Ele dá o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, o revestimento, o poder do alto, foi uma promessa de Jesus Cristo. Ainda em Lucas, capítulo 24 e o versículo 49, está escrito: eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vejam que o título do segundo subtópico está dizendo: Jesus prometeu. Sim, Jesus prometeu. Jesus prometeu, mas Jesus prometeu afirmando que o Pai, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, por isso que eu estou me afastando da câmera, que eu quero ver se eu olho aqui com vocês esse versículo 24, 49. 24, 49. Não, Lucas, calma. Lucas 24, 49. Eu estava em Atos, desculpem. É lição, pessoal, a Escola Bíblica Dominical. É isso mesmo, 24, 49 é já assim na despedida, né? Na despedida. 24, 49. Olha aqui. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Está na tela, né? Mas eu fiz questão de ir aqui. Até que do alto sejais revestidos do poder. E por que eu fui para aqui? Porque eu quero ver se eu consigo aqui Joel, promessa de meu Pai. Joel. É isso mesmo, meu Senhor? Joel, capítulo 2. Joel, não é capítulo 2. Está aqui. É capítulo 2 mesmo. Só o versículo é 28. Promessa de meu Pai. Eu vou repetir aqui. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Fique em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos. Revestidos de poder. Promessa de meu Pai. Está aqui. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. E vossos jovens terão visões. E também sobre os servos, sobre as servas, naquele dia derramarei do meu espírito. Promessa de meu Pai. Promessa de meu Pai. E essa promessa que Jesus fez, Jesus afirmou lá no Lucas 11, e prometeu e complementou a promessa lá em Lucas 24, se cumpriu. Como eu falei, cumpriu-se no dia de Pentecostes. Cumpriu-se no dia de Pentecostes. E aí, o mesmo Lucas, ele fez o segundo tratado, que é o livro de Atos, ele pesquisou
E ele narra de uma forma detalhada esse momento da descida do Espírito Santo, como a gente leu no texto base. Atos 2, lembra de 1 a 13? Pronto, foi Lucas que escreveu Atos, foi Lucas que escreveu. E ele pesquisou e ele escreveu de uma forma assim muito detalhada. Ele escreveu de uma forma muito detalhada. O momento do derramamento do Espírito Santo, o que foi prometido por Jesus. Estavam todos reunidos. E como Jesus ficou por aqui uns 40 dias depois que ele ressuscitou, e o Pentecoste é 50 dias depois da Páscoa, a gente deduz que o batismo com o Espírito Santo, esse derramamento do poder, foi 10 dias depois da ascensão. 10 dias depois que ele fez aquela promessa do 24:49. E ele subiu para o céu, aí os discípulos, aí o Espírito Santo desceu lá no cenáculo onde eles estavam reunidos, aqueles 120. E aí todos foram batizados com o Espírito Santo. Pronto, ele fez o apanhado e aí ele descreveu a forma como foi o derramamento do Espírito Santo. Muito bom, né? Muito bom. Bom, após esse derramamento, o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, quer dizer, o batismo com o Espírito Santo, o enchimento, o revestimento, ele não aconteceu só lá em Jerusalém. Ele aconteceu lá com os discípulos de João Batista, em Atos 8, 14 e 17. Você pode anotar aí, e depois você lê. Ele aconteceu também com o apóstolo Paulo, quando Ananias orou por ele. Aconteceu na casa de Cornélio. Aconteceu. Não foi só em Jerusalém, não. O início foi lá em Jerusalém. Mas depois foi acontecendo. Foi acontecendo. E aí aconteceu também lá na Ásia. Lá em Corinto, não sei se vocês lembram, que Apolo pregava e o pessoal aceitava Jesus, mas Apolo não falava com o Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, sobre a descida, sobre o batismo. Aí o apóstolo Paulo chegou lá e disse: vocês já receberam o Espírito Santo? Aí disseram: nem ouviu falar? Não. Aí o apóstolo Paulo falou, depois orou, colocou a mão e o Espírito Santo desceu sobre eles. Mas não foi só nesses momentos. O Espírito Santo ainda hoje, século 21, que dia hoje? Hoje é dia 31, né? 31 de maio, isso, de 2020. Ainda hoje, o Espírito Santo continua sendo derramado. E aqueles que desejam, e aqueles que creem, e aqueles que se colocam à disposição do Espírito Santo, ele reveste, ele enche, e o tal fala em línguas. Porque a promessa é para hoje. Nos últimos dias, diz o Senhor, e os filhos de vocês, e as filhas de vocês profetizarão, terão visões. Hoje, últimos dias, é o que nós estamos vivendo. Muito bem, eu acho que agora nós vamos para o segundo tópico da lição. Vivendo no Espírito Santo. O que é que diz esse tópico? Vamos ver o primeiro, né? Subtópico do tópico 2, vivendo no Espírito Santo. Diz assim: o Espírito Santo é uma bênção disponível para hoje, para nós. O Espírito Santo não foi uma bênção disponível para eles. Jerusalém, apóstolo de João, casa de Cornélio, apóstolo Paulo, lá na Ásia. Não, foi só lá não. O Espírito Santo é para hoje, é disponível para agora. É só você crer. Daqui a pouco a gente vai ver isso também. É só querer. Esse é só buscar. Deseja? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Bom, existe um ensino. Nós não estamos aqui criticando, nós não estamos falando contra ninguém. Apenas nós estamos comentando que existe um grupo de teólogos, existe um ensino teológico, que parece que a gente chama de cessacionistas, que dizem que o derramamento do Espírito foi para aquele dia. Foi lá para os discípulos de João, para que eles entendessem. Foi lá na casa de Cornélio, porque eles eram gentios. Foi para o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo era duro na queda. Foi lá na Ásia, porque aí é um negócio meio complicado para entender.
Ou seja, eles dizem que o batismo com o Espírito Santo, o revestimento, não é para agora, foi, não está disponível. Mas nós entendemos pela palavra que a promessa é para hoje. Foi o que a gente leu? Não foi o que nós lemos? Nós lemos Joel 2. Vamos ver. Então, eu não consigo entender, mas é o que dizem, a gente tem que dar aqui na aula. Eles dizem que o Espírito Santo, que o batismo com o Espírito Santo cessou. Esse revestimento cessou. Hoje não precisa. Mas eu me lembro que quando Jesus falou sobre o batismo com o Espírito Santo, ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre, não é dentro, sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Revestimento para ser testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até o confins. E até os confins. Mas batizados, revestidos. Revestidos. Então, é o que nós cremos. Mas existe esse ensino e nós estamos dizendo para vocês que ele existe. Bom, nós estamos numa aula da escola dominical das Assembleias de Deus. Nós estamos estudando a lição da CPAD. Portanto, nós queremos dizer a você, está aqui, olha a lição. Está dando para você ver? Essa é a nossa lição, a lição da CPAD. Nós somos da Assembleia de Deus. E o que nós aprendemos da nossa denominação, o que nós cremos, credo, lembra? O que nós cremos é que o batismo com o Espírito Santo é para hoje. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito para hoje. Estou sendo muito enfático, né? Mas é porque está escrito e tem esses ensinos. E eu preciso, como a gente está falando de crianças, de novos crentes, né? Nós somos novos convertidos, lembra? Então a gente precisa ter claro isso no nosso coração. Mente e coração. Precisamos crer nisso. Bom, tá aí repetindo o que eu estou falando. O que nós cremos é que o batismo é para hoje. E por que nós cremos? Porque a promessa diz respeito. Atos 2,39, mas foi quando Pedro disse: o que está acontecendo é o que foi prometido em Joel 2,28. Nós lemos na agorinha. Tá aqui. Isso é o que é a promessa do Pai, que diz, vossos filhos, vossas filhas, todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor chamar. Tá entendendo, minha gente? Olha, se puderem, vamos ler juntos aqui, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Você ouviu o chamado de Deus? Você entregou o seu coração para Jesus? Você aceitou a Jesus como seu Salvador? Você tem certeza da sua salvação? Se você respondeu sim a estas perguntas, é só você buscar, é só pedir que você será batizado com o Espírito Santo, se ainda não foi. Muito bem. Vamos para o segundo subtópico. O batismo com o Espírito Santo é fruto da graça e da soberania de Deus. É graça. Não, é graça porque quando a gente fala de graça, a gente está falando de Jesus. Somente os crentes em Jesus Cristo, os que aceitaram a Jesus como seu Salvador, é que têm direito a serem batizados. Então, é Deus quem dá essa possibilidade, tá? É uma bênção de Deus e é um fruto da graça. E agora você vai ver que nós colocamos graça com letra maiúscula, porque é graça mesmo, é fruto da graça. Ou seja, Jesus Cristo, a graça de Deus revelada, deu a vida por causa da gente. Nós cremos, aceitamos a Jesus e aí nós recebemos esse presente que nós não merecemos, o batismo com o Espírito Santo.
Não é por mérito, pessoal. Não é por mérito. Quantas vezes algumas pessoas aceitam a Jesus e no ato que ele está ali sendo se entregando, que os crentes estão orando por ele, ele se alegra, ele se enche e começa a falar em línguas. Ele merecia? Não. São vários testemunhos de pessoas que não estavam muito bem espiritualmente. Pessoas que estavam tristes, pessoas até que pensavam em desistir da fé. De repente se ajoelharam, o Espírito Santo começou a tocar, eles começaram a sentir a presença do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Foram batizados com o Espírito Santo. Não é mérito, é graça, é vontade de Deus. É vontade de Deus que sejamos todos batizados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, o ser cheio de dons, cheio do poder, não é o que mede o caráter. Não é uma medida do caráter do crente. O que mede o caráter do crente, o que determina, melhor dizendo, o caráter do crente, é eles ter dentro de si, dentro, o fruto e, consequentemente, as virtudes, os elementos do fruto do Espírito. Então, o crente que é cheio do Espírito Santo, não é o crente que é revestido, é o que é cheio do Espírito Santo. Você vai entender isso, você vai perceber isso pelo modus vivendus deste crente, pelo comportamento desse crente, pelo caráter demonstrado por esse crente. Mas não porque ele fala em línguas. Não porque ele é batizado com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder para uma finalidade. Bom, o terceiro subtópico do tópico 2, ele faz uma pergunta. Como a gente pode receber o batismo com o Espírito Santo? Bom, às vezes, assim, o Senhor batiza lá o apóstolo Paulo, lembra? Ananias foi orar pelo Paulo, não é Ananias aquele que morreu lá porque mentiu, não. É o Ananias que estava lá em Damasco. Ananias era um apóstolo, estava crente, estava em Damasco, quando Paulo foi lá para prender crente, aquele negócio todo, e no caminho de Damasco, Paulo teve aquele encontro com Jesus, ficou cego. Aí Jesus encontrou-se com Ananias, foi lá na casa de Ananias e disse: Ananias, vai lá falar com o meu servo Saulo. Ele está orando. Diga a ele o que é que vai acontecer com ele. E vá lá e cure ele porque ele está cego. Ananias foi lá, colocou a mão na cabeça de Saulo. Saulo foi curado da visão. E depois que saiu, quando Ananias orou por Saulo, Saulo foi cheio do Espírito Santo e foi batizado. Saulo não fez muita coisa. Ok? Lá na casa de Cornélio foi Pedro que orou. Cornélio e os parentes dele foram batizados com o Espírito Santo. Mas também outras pessoas precisam ser diferentes. Hoje, para nós, às vezes Jesus batiza simplesmente quando você menos espera. Mas às vezes é necessário alguns passos para a gente receber o batismo do Espírito Santo. O primeiro é crer. Primeiro você tem que crer. Crer que existe o batismo com o Espírito Santo. Crer que o batismo com o Espírito Santo é para hoje. Primeiro você precisa crer. Não é? Depois você precisa desejar. Se você não quiser batizar, o Espírito Santo Jesus não vai batizar você com o Espírito Santo. E eu explico por quê. Porque o Espírito Santo é sublime, ele é muito delicado, ele não anda se oferecendo. Então, se você não quer ser batizado, Jesus respeita, pessoal. Jesus não faça barra. Jesus respeita. Então você tem que desejar. E a outra coisa é que você tem que buscar. Se estiver demorando, busque. Entendeu? Creia, deseje e depois peça. Jesus, me batiza. E Jesus batiza. Batismo com o Espírito Santo. Revestimento de poder para uma finalidade. Que isso fique muito claro. Então, fé, crer, oração e a palavra
são elementos importantes na busca do batismo. Então veja, a gente estava agora falando de palavra. Promessa foi de Deus, é Jesus quem batiza. E aliás, por falar em Jesus que batiza, eu queria dizer uma coisa para vocês, muito sério, que está na Bíblia e a gente não falou. Alguém perguntou para João Batista, vocês lembram de João Batista? Aquele grandão que batizava lá no Jordão, né? Filho de Zacarias e de Isabel. Pois bem, alguém perguntou a ele uma vez, disse: ô João, você é o Cristo? Ele disse: não. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu sou aquele de quem está escrito: diante de você, diante de ti, eu vou enviar o meu profeta. Ele vai abrir as portas, ele vai falar. Eu sou esse. Eu sou a voz que clama no deserto. Agora, depois de mim, vai vir um que eu não sou digno de abotoar o sapato dele, amarrar a sandália dele, a alpercata dele. Eu não sou digno. Esse batizará vocês, porque eu batizo vocês com água. Eu batizo para arrependimento. Ele vai batizar os já arrependidos com Espírito Santo e com fogo. Quem batiza? Jesus. Você crê, você deseja, você peça, mas não peça assim: Espírito Santo, me batize. Não, peça assim: Jesus, me batiza. Porque é Jesus quem batiza. Está escrito. Então, você crê, aí você pede. Não, você crê. Aí você deseja, aí você pede. Aí depois você busca pela palavra. E aí você vai receber. Tá bom? Aí você vai receber. Para a gente falar sobre dons espirituais, a gente precisa primeiro saber, procurar entender o que é dom. Eu queria que você me ajudasse, eu queria que você respondesse, segundo o seu entendimento, o que é dom? E eu estou te perguntando o que é dom no português, no vernáculo, na língua que você fala. Isso não estou falando de dom espiritual ainda, estou falando da palavra dom. O que significa a palavra dom? A palavra dom significa dádiva, oferta. Dom é um presente. Presente nem sempre você faz por merecer. Algumas vezes sim, algumas vezes você tem um presente como um galardão, uma dádiva, uma premiação por alguma coisa que você fez. Mas na maioria das vezes, a dádiva, a oferta, o presente, você recebe sem merecer. Então, dom é um presente de Deus para você. Agora, dom espiritual é uma outra coisa. Dom espiritual é uma dádiva. É uma dádiva. Deus lhe dá. Mas quando você recebe o dom presente lá do primeiro top, daquela primeira linha, normalmente você recebe o presente para você. Então, por exemplo, ganhei esta camisa. Quem vai usar a camisa? Sou eu. Ganhei uma gravata. Gravata é um dom presente, não é isso? Essa daqui por acaso foi que comprei. Mas de vez em quando eu ministro aula com a camisa de lista azul que eu ganhei do departamento do discipulado, lá que eu participo. Depois ganhei também uma gravata. Tem uma gravata bem bonita que eu ganhei do meu pastor, do meu co-pastor também. Então é assim, presente. Já o dom espiritual é um presente? Sou eu quem recebo? Sim. Mas interessante que é um presente para um serviço. Então, por exemplo, nós dizemos que o nosso pastor é um ministro. Um ministro. Ministro, pessoal, é serviçal. Ministro é aquele que serve. Então, quando a pessoa recebe o dom espiritual, ele está recebendo algo para ser usado em benefício de, neste caso, dom espiritual, para ser usado em benefício dos crentes, em benefício da igreja, porque a igreja é composta de crentes. Acho que está dando para entender, tá? Obrigado. Então vamos em frente. Então assim, na igreja existem diversos dons. E esses dons são dados a determinadas pessoas
com uma finalidade, como a gente viu lá aqui nessa parte azul, na parte do meio. Esses dons são dados para o crescimento da igreja, crescimento do povo de Deus, para a edificação. Os dons são dados também para consolar. Nesse momento que nós estamos vivendo essa crise, esse isolamento, essa pandemia, né? Tem hora que dá uma tristeza, tem hora que dá uma angústia, a gente chora, tem hora que aí o Espírito Santo chega junto e consola. Mas tem uma hora também que o Espírito Santo se manifesta através de alguém. Há um dom de consolação. Aí a pessoa liga para você e diz assim: Calomã, como é que você está, meu filho? Tá bem? Tá precisando... Outro dia, eu vou lhe dizer uma coisa muito interessante, pessoal, dentro dessa questão de dons. Outro dia eu estava aqui sozinho, sinceramente, minha gente, eu estava tão angustiado, tão triste. E a maioria dos irmãos aqui sabe que eu todos os dias escrevo um pequeno texto e mando. É o meu ministério, enquanto não estou dando aula na escola. Então, de repente, uma dessas pessoas que eu não conheço, eu não sei o nome, eu já procurei, não encontrei mais aqui no meu celular. De repente, fiz uma oração por mim. Só o Espírito Santo, não tenho explicação para isso. Eu estava muito triste, eu estava angustiado. De repente, recebo uma mensagem pelo WhatsApp. E essa mensagem era uma oração. Não era olá, como vai? Não. Era uma oração. Senhor, neste momento visita o professor Calomã, abençoe o irmão Calomã, e coisa e tal, consola tal. Foram 2 minutos, eu acho, 1 minuto e meio. Meu Deus, que coisa maravilhosa. É isso, os dons do Espírito Santo. Esse irmão teve de Deus uma palavra para ministrar a mim, através de uma oração. É para isso os dons. Dons não é para eu estar falando em línguas na igreja. Dons não é para eu estar demonstrando que eu sou poderoso. Dons é para o exercício dos dons, é para a edificação, é para a consolação dos crentes. Os crentes que compõem a igreja de Jesus Cristo. Muito bem. Vamos falar de dons espirituais. Está muito bom também, pessoal. Dons espirituais. É o próximo subtópico. Os dons espirituais, eles são, como já falei, concedidos para a edificação do corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo, você faz parte do corpo. Então, os dons são dados à igreja para a consolação de cada um de nós. Como eu expliquei agora, a oração que eu recebi, que eu não me lembro, não sei quem é. Não consegui mais localizar a pessoa que orou por mim. É uma coisa muito maravilhosa. É uma coisa... é mística. É mística. Entenda místico como espiritual. Coisa do espírito. Então, os dons são concedidos à igreja para edificação, consolação do corpo de Cristo. E Paulo mencionou na primeira carta que ele escreveu para os Coríntios, para os crentes de Corintos, no capítulo 12, ele falou sobre os dons. Vejam como ele classificou os dons. Vamos ver. Ele classificou os dons da seguinte forma: dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Então eu vou voltar para você ver. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, partindo do versículo 8, 9 e 10, 3 versículos, ele classificou os dons desta forma: dons de revelação, dons de poder, dons de inspiração. Vamos ver os dons de revelação. Aliás, vamos ver se a gente consegue outra vez abrir a Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, é isso? Primeira carta aos Coríntios. Filipenses, segunda de Coríntios, primeira carta de Coríntios. Enquanto eu estou procurando, eu queria dizer uma coisa para você. Quando vocês falarem sobre as cartas do Novo Testamento, vocês, por favor, não digam, eu vou ler aqui segundo Coríntios,
segundo Timóteo, segundo Tessalonicenses. Não, são cartas. Se são cartas, é feminino. Carta é uma palavra feminina. Então, já que a gente está na escola dominical, segunda aos Coríntios, segunda a Timóteo, segunda aos Tessalonicenses. Eu vou ler aqui a carta aos Colossenses, a carta, ou a epístola. Carta, porque Paulo escreveu para uma determinada pessoa ou grupo. Se transformou em epístola porque está servindo para mim hoje, no Brasil, em pleno século XXI. Para mim e para você. Epístola é a carta que se transforma, que é utilizada para um grupo maior de pessoas. Mas cartas, feminino, primeira, segunda, terceira carta do apóstolo João. Primeiro? Não, primeira. Primeiro são os livros do Antigo Testamento. Mas agora sim, vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 12:8. Vamos ver. Porque a um, pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito. Desculpem. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, palavra da ciência. E a outro, palavra do conhecimento, ou da ciência. E a outro, palavra ou dom da fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de maravilha. Vou botar os três dons aí, as três classificações logo para a gente ler. A outro, profecias. Outro, variedades de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Vamos ler agora que está tudo aí no quadro? Vamos lá. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria. Por esse mesmo Espírito, palavra da ciência. E por esse Espírito, palavra do conhecimento, o discernimento de Espírito. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé, dom da fé. A outro, os dons de curar. A outro, operação de maravilhas ou de milagres. A outro, profecia, dom de língua e interpretação de línguas. Esses são os nove dons elencados por Paulo na primeira carta aos Coríntios. Mas existem muitos outros dons que eu sei que alguém está assistindo e já estão falando aí, Calomã, só são 9 dons. Não, existem os dons de serviço, por exemplo, não é? Tem gente que tem um dom de serviço. Agora, o importante aqui, e é esse que é interessante, todos os dons são dados à igreja para uma finalidade. A igreja, pessoal, ela é formada por seres humanos. E os seres humanos, eles são serviçais. Esses dons de serviço, eles são chamados também de dons ministeriais. O outro, lá além dos 9, são dons espirituais. Agora, também, pelo mesmo Espírito Santo, é dado aos crentes os dons ministeriais, ou dons de serviços. Para um melhor entendimento disso, lá vamos nós para a Bíblia. Nós vamos ver Romanos, vamos ver, carta de Paulo aos crentes de Roma, aos cristãos de Roma, Romanos, capítulo 12, e agora de 6 a 8. Vamos lá, Romanos. Você está procurando aí, não tá? Eu estou esperando. Romanos 12, 6 a 8. Tá aqui. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, graça, lembra que o Espírito Santo é dom de Deus, é Deus quem dá. E a graça, e tanto pela soberania como pela graça, olha aqui, segundo a graça que nos é dada,
Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, olhe, haja dedicação. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparta, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, faça isso com alegria. Esses dons aqui de Romanos são chamados dons ministeriais. São dons de serviço. Dons de serviço. Dons de serviço. Que, aliás, eu devia ter colocado lá na tela. Agora, a nossa aula de hoje, ela vai ser encerrada com uma palavra que está em Mateus, capítulo 20, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Mateus. 25, 26, 27 e 28. Vamos ver o que é que diz? Vamos ver. Então Jesus, chamando para junto de si, disse: Bem sabeis que pelo príncipe dos gentios, são estes dominados, e que grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não deve ser assim entre vocês. Todo aquele que quiser entre vocês se fazer grande, seja ministro, ou seja serviçal. Nessa Bíblia aqui, na Bíblia Revista e Corrigida. Qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos ver se eu consigo melhorar um pouquinho aqui. O 25 está dizendo o seguinte, versículo 35. Olha, entre os fariseus, entre os príncipes daqui da nação, entre os chefes que vocês conhecem, eles, assim, dominam, eles se dizem grandes, eles exercem autoridade sobre vocês e sobre autoridade política, sobre todos a quem eles dominam. Mas com vocês não deve ser assim. Se vocês querem ser ministros, sejam serviçais. Ministro significa serviçal. Se vocês quiserem ser o primeiro, sejam servos. Sigam o meu exemplo. Sigam o exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir. O que nós estudamos hoje foi o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Nós vimos que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. Uma bênção que Deus determinou para nós. Segundo a soberania dele, ele dá a quem ele quer. E dá de graça, pela graça de Jesus. Pela graça que uma vez nos foi revelada. A graça de Deus revelada é Jesus Cristo. É por causa de Jesus. Ou seja, primeiro eu aceito a graça. Primeiro eu aceito a Jesus. Uma vez crente em Jesus Cristo, eu sou batizado com o Espírito Santo. Outra coisa que nós vimos, que batismo com o Espírito Santo não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é dentro. Ser cheio do Espírito Santo tem a ver com caráter, com modo de vida de crente. Ser batizado com o Espírito Santo é ser usado para servir. Quando recebe aqueles dons, são dons para servir, são dons para edificar a igreja. Tanto os dons espirituais, aqueles 9, como os dons de serviço, ou dons ministeriais. No próximo domingo, nós vamos continuar nessa linha do credo. O credo da nossa igreja, o credo da nossa denominação, o credo dos apóstolos, que é o nosso credo. E aí nós vamos falar do credo que nós cremos na Santa Igreja de Cristo, Igreja Cristã. E cremos também na comunhão
dos santos. Eita, então nós não estamos em comunhão porque nós não estamos na igreja? Quem disse? Que história é essa? Nós não estamos podendo ir para o templo, o prédio, a construção, mas considerando que eu e você somos templos do Senhor, templos do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, morada de Deus, nós compomos a grande igreja invisível. E é nisso que nós cremos e é isso que nós vamos estudar na próxima lição. E agradecemos a Deus pela lição de hoje, agradecemos a sua paciência em assistir a lição e convido você para a gente orar juntos, para que Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos orar? Senhor, te adoramos por mais este dia, te agradecemos por mais este domingo, te agradecemos por mais esta aula. Essa aula que nos faz entender a importância do revestimento do Espírito Santo. Jesus, João Batista disse que é o Senhor quem batiza. E nós cremos porque está na tua palavra. A soberania é de Deus, do Pai. A graça é do Senhor. Então, Senhor, batiza os que não são batizados com o Espírito Santo. Reveste, Jesus. Reveste aqueles que desejam. Consola, Pai, os que estão precisando de consolo. Protege os que estão precisando de proteção. E nos guarda, Deus. Nos ajude para que no próximo domingo, mais uma vez, estejamos aqui em mais uma aula. E eu sei, Senhor, nós vamos estar através de vídeo, mas o Senhor está conosco. Eu sei que o Senhor está conosco. E cremos no que o salmista escreveu. Ainda que passássemos, ainda que eu passasse, ainda que eu passe, eu não fico, eu passo. Nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, mas nós não estamos temendo, porque o Senhor está conosco. A tua bondade e a tua misericórdia está nos acompanhando. Aonde nós vamos, bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Bondade é aquilo que o Senhor nos dá sem que a gente merecer. Nós não merecemos, mas o Senhor dá dons espirituais. Nós não merecemos isso, é muito honroso, mas o Senhor dá. Misericórdia é quando o Senhor não dá o que a gente merece. Pelos meus muitos pecados, eu mereço a morte. Mas aí, Jesus, o Senhor morreu em meu lugar. E a tua misericórdia me acompanha, mesmo quando eu estou passando no vale. Todos os dias da minha vida, todos os dias da vida do teu povo, todos os dias das nossas vidas, bondade e misericórdia têm nos acompanhado. E eu agradeço. É simples, Senhor, assim. Nós agradecemos. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Glória seja dada ao Senhor eternamente, pelos séculos dos séculos. Amém. E é em nome de Jesus. Os méritos são teus, Jesus. Nós não temos nenhum mérito. Ousamos estar aqui pedindo por causa do Senhor. E é em teu nome, Jesus Cristo. Agora e sempre, amém. Até domingo, se Deus quiser. Domingo a gente vai estar aqui com mais uma lição. E eu espero que você esteja conosco.